Bem, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e hoje trago para vocês as 4 operações básicas com frações. E às vezes podem pensar que é uma coisa muito difícil. Não, é muito fácil. É ridículo de fazer. E vocês acham que não? Vem comigo até o final. Então a primeira coisa assim, que eu sempre vou bater em praticamente todos os meus vídeos, vocês têm que saber o nome dos termos na matemática que vocês estão estudando. Qualquer conteúdo que vocês estão estudando na matemática, você tem que saber os termos, tem que saber os nomes. É muito importante. Assim torna fácil até o entendimento daquilo que vocês estão estudando. E nesse caso, como a gente está falando de fração, e vocês estão vendo ali o exemplo, e no caso eu trago para vocês o 3/5, tem nomes também para o número que fica em cima e o número que fica embaixo daquele risco do meio. Então o número que fica ali em cima a gente chama de numerador e o número ali de baixo a gente chama de denominador. Então anotem isso no caderno e não esqueçam. Então a primeira operação que eu trago para vocês é soma e subtração. E claro que agora, no primeiro momento, eu vou trazer com denominadores iguais. E como eu já falei para vocês, vocês têm que saber os nomes. Então como vocês estão vendo o exemplo ali de uma soma de 2 frações com denominadores iguais, a gente tem 3/5 mais 1/5. Pode ver que os números de baixo ali estão iguais. Como é que a gente faz essa soma? Pesada, é muito simples. A gente vai somar os números de cima ali. Quanto é que é 3 mais 1? 4. E aí coloca o 4 ali. E ali, como o 5 está repetindo, a gente repete no resultado. Então o resultado final fica 4/5. E nosso segundo exemplo, que tem uma conta de menos, mas o processo é o mesmo. 4/7 menos 3/7. 4 menos 3. 1, né, gurizada? Barbada, coloque 1 ali. Faz o risco. Está repetindo? Sim. Então, repete o número também. Se está repetindo ali, tu tem o direito de repetir o número. Então, coloca o 7 ali. E o resultado final, 1/7. Soma e subtração com denominadores diferentes. Aí que o bicho pega. Mas eu estou para dizer para vocês assim, que apesar de ser fácil, ele digamos que é um pouquinho mais complexo em relação aos demais. Mas ainda é muito fácil. Então, como vocês estão vendo ali o exemplo, 2/3 mais 4/5. Como a gente faz? Dado o método da borboleta. Esse é o clássico, não tem como errar. Então vocês vão desenhar uma borboleta, circulando o 2 e o 5 ali, como vocês estão vendo, e o 4 e o 3. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar o que vocês circularam, começando ali no de cima o primeiro número. 2/5, ali o 2 e o 5. 2 é 5. 10. E 4 vezes 3? 12. Então já coloca ali no resultado do lado ali. E claro, por que ficou 10 mais 12? Porque na conta da fração tem mais. Se fosse menos, iria menos ali. 10 mais 12. E o número de baixo, como é que a gente faz? Como a gente não pode repetir porque os dois são diferentes, a gente multiplica os dois. Então 3 vezes 5, 15. Então vocês viram que nessa soma a gente só multiplica. A gente mais multiplica do que soma. Feito isso, agora sim, 10 mais 12, 22. E ali o 15 só repete. Está aí o resultado final. Multiplicação. Gurizada, prestem muita atenção na multiplicação. Você não pode perder o mínimo detalhe. Então, como vocês estão vendo o exemplo ali, 4/3 vezes 5/7. Como tem que fazer essa multiplicação? Nada, é o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo. Como assim, professor Subtil? Claro, ali eu tenho, em cima está o 4 e o 5, então eu vou multiplicar aqueles dois. 4 vezes 5, 20. E agora ali os de baixo, professor. Como é que a gente faz o 3 e o 7? Multiplica também, multiplica tudo. 3 vezes 7, 21. Então está aí o meu resultado final, 20 sobre 21. Divisão. E agora, o que eu faço com 3/4 dividido por 7/5? Também em vez de multiplicar. Então aí chegamos na conclusão que na fração a gente mais multiplica do que soma. Então é importante vocês saberem multiplicação também. E aí pegando nosso exemplo, 3/4 dividido por 7/5, o que a gente faz? A gente repete a primeira fração, como vocês estão vendo ali o 3/4, vezes, a gente vai inverter essa fração, né? Em vez de dividir a gente vai fazer vezes, só que aí a segunda fração ali que é 7/5, a gente vai inverter, vai botar o 5 para cima e o 7 para baixo. Então fica 3/4 vezes 5/7.
E aí a gente transformou a divisão em multiplicação. E aí é só multiplicar como vocês aprenderam no tópico passado. 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 7, 28. Tá aí as 4 operações básicas com frações. Claro que vocês têm que também aprender as questões na questão de tipo, regras de sinais que vai aparecer, respeitar as questões de sinais, tudo. Simplificação de frações, que daí esse vai ser um outro vídeo. Então são questões que agregam essas 4 operações, mas vocês sabendo essas 4 operações básicas na fração, vocês vão poder fazer qualquer operação. Certo? Espero que tenham gostado. Valeu!